Boa noite! Vamos chegando, minha gente! Vamos chegando para nosso bate-papo! Vamos conversando, vamos chegando! Olá, Bárbara, Silvia, Sil, tudo bom, Sil? Elisete, Iria, Sil, boa noite, Sil. Ah, beleza. Cristiane Silva, Deus abençoe. Bárbara Garcia, Douglas, Carlos. Douglas, tudo bom? Helena Franzão, Diego, Arimateia, boa noite, boa noite. Vamos chegando, minha gente. Já estamos lá com 30 e poucas pessoas, né? Priscila, né? Helena Franzão, povo assíduo, né? Regina Borges, Maria da Fé, povo bom, Jerusa, tudo Volta Redonda, Lúcia Marques, Lúcia, tudo bom, saudade do coral, Diego, Maria Aparecida, Bárbara, boa noite do Brasópolis, a Inês Fernandes, né, de Brasópolis, o Braz, Márcia Barreto, Elisete. Vamos lá, vamos começar a nossa live do domingo. Chegou o domingo, que coisa boa. Sim, a sua irmã tá boa, né? Graças a Deus, maravilha, a Milvia tá ótima. Jesuane Freitas, de Pernambuco, Vitória de Santo Antão, cidade Vitória de Santo Antão, deixa eu marcar aqui, Vitória de Santo Antão. Mas eu acho que eu já tenho na relação das pessoas que me acompanham, né? Para a gente poder trabalhar, viver bem. Rio Grande do Sul, te acompanhando aqui, da cidade de Mostardas, Iria, né? Meu filho Theo está mandando um beijo, Priscila, outro para ele. Hoje é dia dos pais, viva o papai, viva os pais, viva os pais. E quem tem o papai no céu, lá de Roraima, Boa Vista, aqui nós falamos Roraima, e o povo fala Roraima. Mas aqui no sul, nós aqui em Minas falamos Roraima, e o povo fala Roraima, né? Poço Fundo, Minas Gerais, Jesuane, Silvio, outra vez. Helena, vamos lá. Chegando, Fernandópolis. Já estamos lá com 56. Jaraguá do Sul, Santa Catarina. E o frio aí não está nada bom, né? Não passou, não veio frio para nós. Hoje aqui está meio friozinho um pouquinho. Por isso que eu pus essa blusa aqui, só para não ficar passando um pouquinho de frio. Mas está gostoso. É uma meia estação. Santa Rita do Sapucaí, Marcos, né? Égida Queiroz, Neide, Buritama, né? São... Opa. Manda um beijo pro meu marido, Zé Carlos Buritama, pelos Dias dos Pais. Deus abençoe, nós vamos dar uma bênção no final para os pais, tudo, né? Se Deus quiser. Guaratinguetá, Carapicuíba, São Paulo, Paraisópolis, Maria Zilda, Juarez, Ângela Maria, boa noite, para a irmã Ângela aqui do Catalão de Goiás, nasci no Charquinho, no Charquinho, que beleza, a Ângela, Aldeia Pernambuco, a Mônica, Pouso Alegre, a Ju Soares, a Sil está em Tabira, né? Lá onde nós temos a EFEI, né? A EFEI, um braço da EFEI lá, né? Rafael mora aí, né? Márcio, né? Da Zona da Mata, Diocese de Leopoldina, a gente fala sempre do Dom Edson, né? Vamos lá, vamos começar a nossa live então, vamos lá. Belém, está calor, lá em Belém, lá é quente para danar, né? Mãe de Deus. Uma sobrinha minha agora mudou essa semana passada para Manaus, né? Então mudou para Manaus. Um calorão também lá, né? Campos do Jordão, Avaré, né?
Vamos lá, Lenice. Ô, Lenice, volve aí. A Lenice é nossa, é aqui da secretaria da paróquia. Oh, meu Deus, a energia positiva, a gente tem que estar sempre para cima, né? Ah, o Monsenhor Zé Carneiro, 98 anos, está com Covid, mas já está muito bem, está reagindo, a crise já passou, o pior já passou. Então vamos continuar rezando para o Monsenhor Zé Carneiro, para ele sair restabelecido, né, do hospital, com saúde. Deus ajude, 98 anos, né? Não é brincadeira. Cristiane de Curitiba, Lucilene Oliveira Silva, boa noite. Vamos começar a nossa live, né? Uma coisa que nós temos de pensar muito, né? Nunca vou deixar de falar, chamar atenção. São Lourenço da Serra. Nossa, esse não tinha aqui não. São Lourenço da Serra. Da Serra. Na minha relação não tinha, né? O uso da máscara. Se a gente precisar sair de casa, não esqueça, use. Evite aglomeração. Faça o isolamento social. Podendo ficar em casa, melhor, né? Podendo ficar. Mas se não tiver jeito de sair, tiver de sair, não esqueça da máscara, não se ajunte, não se misture, faça grupinho, evite. Gente, porque está muito sério ainda, está muito sério. Já passamos dos 100 mil mortos, mais que a população da minha cidade aqui, de gente morta no Brasil pelo corona. Aí um dia falaram para mim assim, mas padre, mas e os 2.000 que foram curados? Graças a Deus, graças a Deus. A gente fala dos mortos para mostrar que o risco e o perigo não é para ser profeta da tragédia, profeta da morte, não. Falar em nome da morte, não. Mas é para a gente prestar atenção, para a gente tomar cuidado. Tem gente brincando. Tem gente brincando, Igaraçu. Tem gente brincando com essa tal de Covid-19 e não está para brincadeira, não. Gente, 100 mil pessoas mortas por causa dessa doença em 5 meses. Março, abril, maio, junho, julho e agosto. Em 5 meses. O que é isso? Então vamos tomar cuidado. Uso da máscara, evitar o contato, né? Assim, ficar perto do outro. Então, para quê? Não é só para salvar a minha vida, não, para salvar do outro também, né? Vamos tomar muito cuidado para a gente vencer essa peste desse coronavírus, né? Desse Covid-19. Depende de cada um de nós a gente fazer. Rafael Balbino, sou a bênção, sou o Alex São Paulo, pai do Rafael, de 1 ano e 8 meses. Que beleza! Deus abençoe, parabéns, papai, né? Então, lá é o Rafael Balbino, né? Então, aqui de Maria da Fé, né? Que trabalha lá, um amigo da gente. Temos de tomar consciência e ajudar os outros a evitar o contágio, gente. Porque está muito perigoso, né? Evitar festinha, evitar isso, evitar aquilo. Se guarde, faça a sua parte, pelo amor de Deus, para a gente vencer esse vírus. E está só subindo. E para a gente esperar essa vacina. Eu acredito que só com a vacina que nós vamos poder ficar mais aliviado. A curva, a gente vê, a curva não está baixando, não está abaixando. Então, vamos lá, minha gente, tomar cuidado, tome o seu cuidado, cuidado com os seus. É difícil, é muito difícil, mas vamos na graça de Deus. Então, ainda não começamos, ou já começamos, né? Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pedindo que o Espírito Santo nos ilumine para a gente passar esse momento nesse bate-papo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus,
enviai o vosso Espírito, para que possamos, com a sua graça, bênção e proteção, transformar a face da terra, trabalhando sempre como instrumento em vossas mãos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Meire, lá do Rio de Janeiro, Márcia, né? O evangelho de hoje, você já deve ter ouvido, participado na missa, né? É Jesus depois de despedir a multidão, depois da multiplicação dos pães. Enquanto ele despede a multidão, ele manda que os apóstolos vão para o outro lado do lago de Genezaré, o mar da Galileia. E ele vai para o monte sozinho rezar. Sempre depois de uma atividade, antes, Jesus ora ao Pai. Faz a atividade, a ação, e depois ele vai também sozinho fazer a sua oração. Ao seu momento de intimidade com o Pai. Então Jesus rezando sozinho lá no monte. Pelas 3 horas da manhã ele vai encontrar com os apóstolos, os discípulos que estavam na barca, lá no mar agitado pelo vento. E Jesus vai caminhando sobre a água, mostrando o seu poder. O simbolismo disso, a barca é a igreja, o mar é o mundo. O vento, a tempestade, são as tentações, o mal que há no mundo. E Jesus é aquele que anda, que caminha sobre o mar, que domina o mal. E Pedro fica assustado, imagina. Então pensaram que era fantasma e eles gritam. Já viram aqueles marmanjos gritando, fantasma, e berra, né? Nossa Senhora, que vexame, né? Que deve ter sido. Jesus, calma, gente, sou eu. Aí Pedro fala, se é o Senhor, desafiou Jesus, né? Manda que eu vá também. E Jesus falou, vem. Enquanto Pedro estava olhando para Jesus, ele caminhou. Mas quando ele preocupou com as ondas, preocupou com o vento, né? Ficou olhando de lado, desviou o olhar, começou a afundar. Socorro, socorro que eu estou afogando. E Jesus estende a mão, homem fraco de fé. Entraram no barco, né? E falaram, os apóstolos, realmente é o Filho de Deus. E para nós isso é para quê? O mar é o mundo, as tentações, as coisas erradas do mundo. O mundo tem coisa boa, graças a Deus, que a maioria é boa, mas tem muita coisa que não presta também. Ou muitas vezes a gente preocupa muito com a gente e desvia o olhar de Jesus. Tudo que a gente for fazer, que a gente põe como objetivo, que a gente põe como meta, eu vou fazer isso para o bem do outro, por causa de Deus na minha vida. Aí tem sentido a gente fazer alguma coisa de bem, e Deus vai nos dar força, vai nos animar para a gente caminhar, fazer a nossa caminhada. Mas quando a gente desvia o olhar, com as preocupações, com isso ou com aquilo, achar, não vou fazer, para que isso? Eu largo mão de olhar para Deus, para Jesus, largo mão da oração, largo mão da Eucaristia, largo mão da vivência, da leitura da palavra de Deus, largo mão das coisas, a gente começa a afundar. É a hora da gente pedir socorro. Socorro, socorro, né? Isso nós podemos fazer todo dia, gente. Quando estiver passando um tormento, uma dificuldade, um problema, alguma coisa está te atrapalhando, peça socorro para Jesus. Socorrei-me, meu Jesus. Ele que está sempre, Deus que está sempre voltado para nós, é capaz de nos ouvir e nos ajudar para que a gente possa sair dessa, para que a gente possa se livrar dessa. Então, em todos os momentos da nossa vida, nos momentos de angústia, nos momentos de dificuldade, nos momentos de sofrimento, não esqueça de clamar para Jesus, pedindo seu socorro. E Ele nos ajuda. Então, que assim a gente possa bem viver. Gente, olha como é que o tempo passa. O tempo voa. Já lá se foram 15 minutos já, né? Vamos conversar um pouco hoje sobre... Nós já conversamos sobre os sacramentos da iniciação cristã. Batismo, crisma, eucaristia. Falamos sobre a confissão. Falamos sobre o sacramento da ordem, do padre, pelo mês vocacional,
Semana passada foi o dia da vocação sacerdotal, né? E pelo dia do padre, o dia 4 de agosto, por causa de São João Maria Vianney, o patrono nosso. E hoje nós vamos conversar no segundo domingo, né, do mês de agosto, dedicado à reflexão, à oração pela vocação matrimonial, pelo sacramento do matrimônio, por causa do Dia dos Pais. E nós iniciamos hoje também a Semana da Família. No Brasil, iniciamos a Semana da Família. Uma semana para a gente rezar, refletir sobre a nossa família. Sobre como eu, no caso, né, pai, eu, mãe, eu, filho, eu, filha, nós, irmãos, irmãs, marido, mulher, como nós devemos nos preocupar para o bem da família. É na família, como diz, né, uma criança, uma pessoa educada, a gente ouve dizer, ah lá, aquela pessoa teve berço, né? Quer dizer, ela teve educação desde criança, desde o nascimento. Ela teve um bom berço, porque o pai e a mãe, os pais, né, aproveitaram para educar, para orientar, para corrigir, para que aquela pessoa pudesse, vamos dizer, dar gente, ser gente. Então, recebeu uma educação boa, o exemplo, uma vida de oração. Isso é dentro do lar, dentro da família. A Semana da Família é para nos alertar dos perigos que hoje nós corremos com relação à família, para que a gente possa bem viver a nossa vida junto, dentro do lar, com o marido, a esposa, os filhos, né? Os irmãos, para poder, na graça de Deus, na bênção de Deus. E o sacramento do matrimônio dá ao casal a graça santificante, para que um santifique o outro, para que os dois realizem a vida dentro do amor de Deus. E na doação que fazem um ao outro, na vivência do amor, da entrega, na doação, no comprometimento, na cumplicidade, no respeito, no amor, vão crescendo um e outro. A gente diz, né, que toda vocação é chamado de Deus, para que a gente possa bem viver. Tem aquela historinha, né? O fazedor de balaio. Sabe o que é balaio? Né? Balaio é um cesto que é feito de taquara, né? De bambu. Então a pessoa, o artesão, ele pega, na época de lua, tem que ser numa lua certa, ele corta o bambu e tira aquela casca do bambu, faz a casca do bambu para fazer o balaio, para tecer um cesto, né? Então, ele tira, corta, mede certinho e vai entrelaçando as tramas, né, da taquara para fazer um balaio, um cesto. Faz esse cesto e depois o balaio, ele tem uma tampa, né? Depois de feito o balaio, o cesto, ele pega um arco, faz um arco, um círculo, né, do tamanho da boca do balaio, amarra e depois tece a tampa do balaio com a taquara. E a história é essa, né? Ele fez muitos balaios, fazia o balaio, fazia a tampa, fazia o balaio, fazia a tampa. E pôs tudo na carroça. Então, põe na carroça para levar no mercado para vender os balaios, né? Para poder, serve para pôr roupa, né? Lá dentro, para roupa suja. Serve para guardar o que quiser dentro do balaio. O balaio é seu, você guarda o que você quiser dentro dele, né? Então, quando ele estava quase chegando na cidade, deu um pé de vento, como diz o povo, deu um pé de vento, que extortou as tampas dos balaios. Foi balaio que veio para cá, para lá, e as tampas voaram tudo, né? Tá bom, chegou lá no mercado, né?
cada tampa tinha de procurar o seu balaio, né? Olha lá, usa taquara tirando na lua minguante nos meses do ano sem a letra R. Sabedoria popular, né? Isso mesmo, tem de te cortar a taquara, o bambu, na lua minguante, nos meses de ano sem a letra R. Porque senão vira um pó. Se cortar o bambu na lua errada, vira um pó, que aquilo lá acaba tudo, não serve para nada. E o bambu é resistente. No Japão, se não me engano, é no Japão mesmo, eles estão construindo casas usando bambu. Bambu, não ferragem, mas bambu. Fica muito mais leve e por causa de terremoto também, né? Então vou voltar no balaio. E começou agora, para vender os balaios, tinha de procurar, cada balaio procurar a sua tampa. A tampa procurar o balaio, né? Por quê? Não é feito padrão, é feito conforme, né? O tempo de namoro é o tempo do rapaz, da moça, do homem, da mulher. A tampa procurar o seu balaio, o balaio procurar a sua tampa, né? É os que são chamados à vida matrimonial. Não todo mundo que nasceu para o casamento, não. Não foi todo mundo que nasceu. É vocação. É dom de Deus, é chamado para realização, né? Então, a tampa procurar o balaio. E não adianta ser uma tampinha no balaio grande ou um balaio pequeno numa tampa grande, não. Tem de achar a tampa certa no balaio certo, né? Tempo de namoro, tempo de noivado, de namoro. A hora que achou o seu balaio, a hora que você achou a tampa, né? Os dois vão para o noivado e vão para o casamento. Então vão casar e eles vão amadurecer juntos, né? Então a tampa sempre vai ser justa no balaio, o balaio na tampa. E eles vão amadurecer juntos. E como eu disse, dentro do balaio põe-se o que você quiser. E dentro do balaio do marido e da mulher vêm os filhos, né? Os filhos que são frutos do amor, da realização do casal, abençoado por Deus. Aí fala assim, e o sorteiro? O que o sorteiro é? O que a solteira é? É quem não encontrou o balaio? Sabe? São as peneiras. As peneiras. A peneira não é tampa de balaio. A peneira não precisa de balaio para ela se realizar. A peneira ela é sozinha. Podemos dizer que ela é quase igual à tampa do balaio, mas ela é peneira. Ela vai se realizar sozinho. Eu até queria, mas não fui escolhida para isso. Minha tampa foi feita com taquara tirada em abril, virou pó. Não achou, né? Ah, meu Deus do céu. Ô, Mônica, né? Então, a peneira vai se realizar sozinho. É a pessoa que é chamada à vida celibatária, solteira. Não é porque não achou homem, não achou mulher. Não. Pessoas que não nasceram para o casamento. Não é por causa da falta do príncipe encantado ou da princesa, né? Ou às vezes se procurou mal, né? Procurou, né? Ou não procurou, ou ficou esperando. Tem de sair na luta, né? Tem de sair na procura. Não é ficar pedindo, meu Deus, fazer que pareça um marido para mim, fazer que pareça uma esposa para mim, ficar rezando dentro de casa. Se não sair para conhecer as pessoas, e é na amizade, e é na convivência, que vão se conhecendo e vão vendo se vai dar certo dentro da vida matrimonial. E quando se acertaram, o rapaz encontrou a moça encontrou o rapaz, aí procuram o sacramento do matrimônio, que é essa bênção de Deus para a realização do casal. É o sacramento do amor, o sacramento da doação, o sacramento da entrega, da cumplicidade, repito,
um querendo fazer a felicidade do outro. Não deve casar quem quer ser feliz, mas sim casar para fazer a felicidade do outro, né? 38 de casado já virou um balaio de gato. Oh, que beleza! A gataiada, gato é joia, gato pega rato, né? Gato tem serventia. Mas é aquilo, o balaio vai amadurecer junto, né? Se Deus quiser. Então, os dois vão procurar o sacramento do matrimônio. E para o casamento, né? Roberta Strentenberger, de Passa Quatro. Boa noite, Roberta. Né? Sobrenome Strentenberger. Nossa, que sobrenome diferente, né? É alemão? O sacramento do matrimônio. A condição para o sacramento do matrimônio, para a realização do sacramento do matrimônio, é a pessoa ser livre, desimpedida e casar com aquela pessoa livre e espontânea vontade. Por isso que o padre, o diácono, né, o assistente qualificado pergunta no casamento: é de livre e espontânea vontade que vocês estão aqui? Sim. Ah, então o nome é alemão mesmo, né? Strentenberger. Sim. Porque se estiver casando obrigado, se estiver casando forçado, se estiver casando com outra intenção, que não seja de construir uma família, de ser livre, de construir um lar, o casamento é inválido, ele não existe ali. Depois eu vou falar da nulidade outra vez, né? Da nulidade do casamento. Então tem de ser livre, o rapaz livre, a moça livre, e os dois procurarem uma vida junto. É de livre e espontânea vontade? Sim. É por toda a vida? Ah, não, a gente vai tentando, né? Vamos ver, até quando der. Ah, a gente casa, se não der certo, a gente separa e parte para outra. Ah, nós vamos arriscar, nós vamos tentar. Não, Nanina, não. Se vocês estão ali, é assumir pela vida toda. Por isso que tem tempo, né? Deixa eu pegar aqui, Jaru, em Rondônia. Olha, Jaru, Rondônia. A Mariana Bonfá. Então tem de ser livre e espontâneo. Tem de ser por toda a vida. É um contrato, é um pacto pela vida toda. Até que a morte separe. Tem de ter essa intenção e esse querer. Por que não pergunta mais se existe alguma coisa contra ou fala agora ou cala para sempre? Boa pergunta. Se alguém sabe de algum impedimento desse matrimônio, fale agora ou cale-se para sempre. Aí a Vanderlei entrava assim, né? Por favor, pare agora, senhor juiz, pare. Do meu tempo isso, da Jovem Guarda, a Vanderlei. Sabe por que não pergunta? Porque quando as pessoas vão se casar, na igreja faz-se o proclama. 3 semanas antes do casamento, 3 semanas, né? 3 semanas, o padre, né, o pároco, a secretária, prega lá na igreja. E antes publicava no jornal, agora eu não sei se publica ainda. Não sei dizer se publica no jornal. Querem se casar, fulano e ciclano. Se alguém souber de algo que impeça, procure o sacerdote para isso, né? Procure o sacerdote para isso. Então, é feito essa pergunta, só que não na hora. Porque na hora já está resolvido tudo, né? Já está resolvido tudo, tá bom? Então, é feito o proclama 3 semanas antes.
Se alguém souber de algo que impeça, e às vezes acontece. Olha, eu sei, esse rapaz já é casado, essa moça já é casada, ela está enganando, ele está enganando, isso, aquilo. E vai lá, aí chama e não realiza o casamento. Não realiza o casamento, certo? Então não pergunta. Então é por toda a vida? É por toda a vida. Vou tirar daqui. Por toda a vida? Sim. E a outra pergunta? Estão dispostos a receber com amor os filhos que Deus vos confiar e de educá-los na lei de Cristo e da igreja? Se falar não, nós não queremos ter filho, não faz o casamento. Que o casamento tem de estar aberto ao amor, à geração de família, aos filhos. Tem de estar aberto a isso. Se não quer ter filhos, então para que vai casar? Junta, pode dizer, né? Junta. Não quer ter filho, fica do jeito que está, né? Mas dentro do sacramento do matrimônio, uma exigência é isso, estar aberto ao casamento. Mas aí vai perguntar para uma pessoa que vai casar, às vezes mais madura, né? Que já não vai poder ter filhos ou coisa e tal, mas ela pode adotar também, vai. A adoção também é possível. A pessoa tem de estar aberta. Que teve uma vez um casal, que eu assisti um casamento, falar assim, mas eles não vão ter mais filhos, já estão mais maduros, né, para não dizer mais velhos, mas eles podem estar abertos à paternidade, à maternidade, por adoção. Então é o sacramento do amor para constituir família, né? Então, se uma dessas três perguntas for contrária, não tem casamento. Não tem casamento. E o sacramento, a graça santificante do sacramento, é para ajudar o casal a se complementar, até na harmonia sexual, até no relacionamento sexual. A graça e a bênção de Deus vêm em socorro da família, do casal, né? Padre, eu ia perguntar isso, se eles não querem ter filhos, mas podem adotar. Pois é, não vão ter filhos por causa de idade avançada, mas pode adotar. É estar aberto à filiação, certo? Então, até no relacionamento sexual, até na harmonia sexual, a graça de Deus vem em socorro. É para isso, para santificar o casal. E um costume, na casa da mamãe e do papai, tinha. E na casa de muitas pessoas que a gente ia também tinha. Hoje não tem mais. Em cima da cabeceira da cama do casal, tinha o quê? Na parede, um crucifixo. Lá em casa, em cima da cabeceira da cama do papai e da mamãe, tinha na parede um crucifixo. Quer dizer, aquela união é abençoada por Deus. Aquela união é abençoada por Deus. Hoje em dia não tem mais. Hoje em dia, às vezes, tem um quadro muito bonito, ou não sei o quê, mas Jesus abençoando, não tem. Aí até é historinha, né? Até é coisa, não é piada, sei lá o que, historinha, né? Que o casal lá na cama, marido e mulher, muito tímido, e não estava conseguindo muita coisa, não. Ela falou assim, mulher, joga uma fronha no Jesus ali, que eu estou com vergonha de nós ter relação com Jesus olhando nós. Gente, o sexo no casamento é abençoado por Deus. É dom, é bênção de Deus. É bênção de Deus para o casal. E dessa união para poder gerar filhos. Então não tem nada de escandaloso, de feio, de sujo, de malicioso, não. É no respeito, no amor da relação do casal. Para poder viver, né? Para poder viver santamente e constituir família. Então, o sacramento do matrimônio é essa bênção de Deus, que graças a Deus. E outra coisa também,
Estão dispostos a receber com amor os filhos que Deus vos confiar e de educá-los na lei de Cristo e da igreja? Sim. Se falar não. Então a obrigação do pai e da mãe é serem os catequistas dos seus filhos. Não é papel da igreja dar catequese, é papel do pai e da mãe. Como diz o ditado, né? Quem pariu Mateus que balance. Quem pôs no mundo que cuide, né? Então, muitas vezes o casal dá para o filho todo conforto, luxo, isso e aquilo. Mas a educação da fé, quem vai dar é o catequista. Nananina, não. Quem tem de educar, quem dá catequese, é o pai e a mãe. E para isso, o pai e a mãe têm de dar o exemplo. Tem de ser pessoas também de igreja. Porque senão casa, depois não parece mais na igreja, quando nasce a criança, aí volta para batizar o filho, e depois só quando vai fazer primeira Eucaristia, que o pai e a mãe voltam lá para a igreja, né? E às vezes xinga e briga, por que isso, por que aquilo? Meu filho não foi na catequese, faltava muito isso aqui. Tem outra coisa também, tem muitos pais, né? Não estou falando mais não, tem muitos pais e mães que levam o filho na escola, de carro, hoje em dia, todo mundo tem carro, né? Mas acompanha e leva o filho na escola. Leva o filho no inglês. Leva a menina no balé. Leva o filho no judô, no jiu-jitsu, no taekwondo. Leva em todo lugar, mas não leva o filho na igreja. Que belo pai, que bela mãe, né? Que belo pai, que bela mãe. Para tudo leva, mas na igreja não leva. Então, o erro está em quem? E depois vai xingar o catequista, porque o catequista... Teve uma vez que a pessoa chegou, né? Uma pessoa chegou para mim e falou assim, padre, a catequista do meu filho não ensinou ele, não está ensinando ele as coisas da religião. O quê? Mas o que o catequista não está ensinando? Não ensinou ele a fazer o sinal da cruz ainda. Eu falei, isso não é papel do catequista, não, isso é papel seu. Isso é papel seu. De ensinar a educação na fé, de ensinar, dar catequese, é obrigação sua. A igreja auxilia. A igreja auxilia, né? A formação. O ideal seria que não tivesse catequese na igreja, não. Catecismo, no meu tempo, era catecismo, né? Hoje fala catequese. Encontros de catequese, não é aula, né? O ideal seria, se o pai e a mãe chegassem para o padre da paróquia, ô padre, tudo bem? Nós estamos trazendo a nossa filha, o nosso filho, né? Para ele poder receber a primeira Eucaristia, que ele já está preparado para isso. Nós o preparamos lá em casa, desde pequenininho. Ensinamos tudo para ele, com relação à fé, da palavra de Deus, a doutrina, sobre o sacramento. Ele está preparado, ela está preparada. O ideal seria isso. Padre, nós estamos trazendo o nosso filho aqui para ele ser crismado. Quando o bispo vier, nós vamos trazer, porque ele foi preparado também por nós. E nós damos o exemplo e sempre participamos, na igreja e trouxemos o nosso filho. Isso seria o ideal, gente. Mas aí vira o pai, mas não tem tempo, eu trabalho. A mãe, eu preciso trabalhar fora, eu não tenho jeito de ensinar isso para o meu filho. Olha, delegar educação para a professora da escola, formação religiosa para o catequista, não foram eles que assumiram a educação da fé. Promete obedecer e educá-los na lei de Cristo e da igreja?
Não foi o catequista nem a professora da escola que assumiram a educação e a formação do seu filho ou sua filha, não. Foram vocês. Então assumam, né? Então assumam, certo? É papel, e para isso vocês têm, os casados, né? Tem o sacramento do matrimônio, a graça do sacramento do matrimônio, para bem viver, para poder fazer isso. A igreja auxilia oferecendo a catequese na comunidade para ajudar na formação da criança. A parte litúrgica, essa parte também, né? Então, mas a obrigação é do pai e é da mãe, tá bom? E para isso, o casal tem a graça necessária para isso. Agora vamos falar a respeito de nulidade de casamento. Existe na igreja o tribunal eclesiástico, que é formado por padres, né, que estudaram direito canônico, fizeram curso, né, de direito. Nós todos os padres estudamos direito canônico, mas eles se especializam em direito canônico. Então é formado o tribunal eclesiástico. Em toda diocese tem esse tribunal. No caso nosso aqui é em Pouso Alegre, né? Na sua diocese, é na sede da diocese o tribunal. Para quê? Para julgar não só os casos de casamento, não é só por caso de casamento, não, mas estou falando no caso de casamento, né? A pessoa casou, se casou certinho, livre, espontâneo, de vontade, não houve mentira, não houve enganação. A pessoa foi livre, cumpriu tudo o que estava dentro usar o termo, dos conforme, né? O casamento, ele só acaba com a morte de uma das partes. Se houve consentimento, se foi livre, se não houve mentira, se não houve falsidade, se não casou enganado, né? Se não casou, o casamento só termina com a morte, com a viuvez. Aí a pessoa vai estar, o viúvo ou a viúva, vai poder casar na igreja, né, novamente, né? Poder casar na igreja. Fora disso, se houve alguma coisa no dia do casamento ou em vista do dia, são vários, mas vários motivos para declarar nulo o casamento. Declarar que o casamento nunca existiu. Pode ter tido a cerimônia com o padre, com os padrinhos, com o consentimento dos dois, mas se ali houve alguma mentira, alguma falsidade, algum engano, pode-se declarar nulo. São várias coisas. Vamos dizer, falar um exemplo aqui. Não queria dar exemplo não, senão fica difícil. O rapaz, ele tem vida dupla. Vida dupla, né? Só que ele não falou isso para a moça. Casou. Enganou. Ela descobre depois do casamento. Ele pode entrar com processo de nulidade. Se uma pessoa casou obrigada pelo pai, pela mãe, por alguém, eu não queria casar, mas fui obrigado. Ou casou, eu quero ficar livre do meu pai e da minha mãe, então vou arrumar um rapaz, um homem, para eu casar. Não quero nem, não estou aguentando mais lá em casa, vou casar. Casa sim, pode até casar, pode ser declarado nulo. Porque o primeiro motivo não foi a união, a estabilidade, a formação da família, mas querendo se ver livre. No caso, às vezes, de gravidez, esse caso é muito sério às vezes. Se perguntar para a moça, para o casal, né? Não é só a moça que ficou grávida. Ficou grávida a menina, a moça e o rapaz. Olha, aí eles querem casar. Aí fala assim, né? Um erro para corrigir outro erro. Não é porque a menina ficou grávida, o rapaz também, que eles têm obrigação de casar, né? Não.
Casar para constituir família. O rapaz vai ter a obrigação, sim, de educar de aquela criança, de responsabilizar, de dar a pensão para aquela criança. Não é deixar para a mãe sozinha. Não existe mãe solteira, né? É que a gente fala mãe... Sumiu aqui, depois eu lembro. Não existe mãe solteira. Até o Papa fala, mãe solteira não é estado civil, né? É mãe. Mãe solo. Ela vai assumir mãe solo, né? Fazer solo, sozinha. Não é em duplo, marido e mulher, os pais, né? Então ela vai educar sozinha. Mas o pai daquela criança tem obrigação por ela, né? Aí, se perguntar para o casal, olha, se você... Estão casando. Se você não estivesse grávida, você casaria? Ela vai dizer às vezes, não. Então esse casamento pode ser, porque ela está sofrendo uma coação interior, íntima. Ela não queria casar, mas como é que eu vou criar o meu filho? Meu pai não vai me aceitar. Como é que vão fazer? Ah, então eu já caso. Olha, pode ser um perigo de um casamento nulo aí. Isso não quer dizer que tudo seja assim, que às vezes já estava namorando mesmo, né? Hoje em dia parece que está... Lua de mel não existe mais, né? Acabou a lua de mel. Lua de mel, tem gente que nem sabe o que é lua de mel, pensa que joga mel na lua, haga mel na lua, né? O casal namorava, respeitoso, né? Às vezes não sei lá também se muito respeitoso, e saía, acabava o casamento, saía em viagem de núpcias, falava em lua de mel, né? A doçura da lua. Para quê? Para o relacionamento sexual, para consumar o casamento. Então, tá bom, para consumar. Então tinha lua de mel, para os dois se conhecerem dentro da linguagem bíblica, né? Para ter o relacionamento, o ajustamento. E uma coisa, se casou, se não teve a consumação, se não houve o ato sexual, não houve, o casamento é anulável. Às vezes tem um caso de uma das partes, né? Casou, mas não mentiu e não queria, não gosta de mulher ou não gosta de homem, né? Então não vai ter relação sexual com a esposa ou com o marido, né? Por causa da sua opção. Não houve o ato sexual, esse casamento não teve consumação e ele é declarado nulo, certo? Não anula casamento. Vai dizer que ele não existiu. Ah, eu casei com a fulana, nós ia muito bem, mas depois ele me traiu. Ele saiu contra a mulher, ou saiu contra o homem, né? A moça saiu contra o homem, né? Ou o meu marido saiu contra o homem, a minha mulher saiu contra a mulher, né? E me traiu. Eu quero separar, né? No caso de, que a gente vai falar essa palavra, aí vai até prender a gente. No caso de, se procurou, o rapaz procurou outro homem, né? Se ela não sabia que ele tinha essa opção, ele mentiu ou ela mentiu, então esse casamento ele é anulável, né? Declarado nulo, porque houve mentira, enganou a outra parte, né? Mas aí num caso casou normal certinho, tudo bem, os três lá, sim, 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 e tudo bem, e depois a vida, ele começou a sair para a rua, né? Não sei o quê. Ah, eu quero anular meu casamento. Não, aí não anula não, aí não anula não. Certo? Você teve um tempo todo para conhecer o seu futuro marido, o pai de seus filhos, a futura mulher, a mãe de seus filhos. Então, teve esse tempo todo. Não é anular casamento, é declarar nulo. E quem vai resolver isso são os juízes eclesiásticos. Aí tem testemunha, tem entrevista com as partes, com pessoas que conheceram para saber da história. Ouve as duas partes, não é um lado só. Então o tribunal vai fazer isso. Então, no caso, o primeiro passo é procurar o padre, o pároco da paróquia e entrar com o processo. Aí vai ter entrevista,
No caso nosso aqui, Pouso Alegre, manda o processo para Pouso Alegre, os juízes de lá, os padres, mandam para o pároco para ele poder colher as entrevistas das testemunhas. E depois manda de volta para lá e o tribunal não é assim, já chegou e já manda. Não, tem o defensor do vínculo, né? Como às vezes tem o advogado do diabo, né, que fala, né? Na igreja tem o defensor do vínculo, um juiz que vai querer manter o vínculo, né? E a outra parte que vai mostrar para poder ver se o casamento não existiu mesmo e de ser declarado nulo. No casamento, vamos dizer, aqui, eu não sei se aqui das Baixas ainda faz, acho que aqui faz sim. Casamento religioso com efeito civil. Quando eu trabalhei em outras paróquias, eu não aceitava esse casamento, não. É o casamento religioso valendo pelo civil, né? Porque ficava naquilo, foi uma cerimônia só. Casamos na igreja, no religioso e no civil. Eu fui, depois não demos certo, nós divorciamos. Divorciou do civil. Mas eu divorciei do católico também, do religioso também, porque foi um casamento só. Então, não. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Que não fique essa dúvida de saber se é um casamento religioso ou civil. O civil é a lei da Constituição brasileira. As leis que regem o efeito civil, né? E a lei religiosa, o direito canônico, né, da vida religiosa. E outra coisa também, num ponto também é aquilo, só o padre que trabalha, o escrivão, o juiz de paz, desculpa eu falar esse termo, fica numa boa, né? Só faz lá, a gente manda tudo papel, colhe a assinatura, manda tudo prontinho para lá, né? Casamento, uma pergunta que falaram de casamento de religião diferente, né? Tem casos que tem de pedir licença para o bispo. Se uma parte católica vai casar com uma parte cristã de outra denominação, vamos dizer, um católico casando com um presbiteriano, uma católica com um presbiteriano, né? Então, a parte católica tem de pedir a licença para o bispo, chama casamento de mista religião. São cristãos, acreditam em Jesus, né, tudo, mas são de denominações diferentes. Então, no processo, o pároco vai ter de pedir a dispensa para o bispo desse casamento. Quando uma outra parte não é cristã, né, não é cristã, ou não tem religião nenhuma, né? Dispensa também, chama de disparidade de culto. Disparidade de culto. Tem de ter licença do bispo? Tem de ter licença do bispo, né? Para quê? Porque a parte católica tem de ter essa dispensa para poder manter a fé cristã católica, né? Para não se perder. E tem de aceitar, as duas partes têm de aceitar. E essas licenças, esses impedimentos, né? Impedimento é outra coisa. Não se aconselha, vamos falar assim, pode casar. Primo casar com primo é um impedimento. O bispo pode dispensar. Porque tem também o perigo biológico, porque são primos, então a parte genética são quase que iguais. Então, se tem um gene da loucura e o outro tem um gene da loucura, mas casou com outro, uma mãe no outro e ninguém. Agora, se tem uma doença que é hereditária, é perigoso, os filhos também. Então, essa parte também. E também por afinidade, né? Que às vezes tem caso, vou casar com a minha prima para nós não perder herança. Então, para a herança ficar na mesma mão. Então, esse casamento já nem existe, né? Porque foi o sentido de não pôr herança para fora, né? Perder herança. Então, são vários casos de impedimento, né? Que tem de ter licença do bispo. No caso de religião e, né? No caso de consanguinidade. Então, são vários casos. Não pode casar um tio com a sobrinha,
é impedimento, né? É impedimento. Certo? Então, acho que por aí nós ficamos por aqui, né? Já falta 5 minutos para a nossa live terminar. A gente faz mais ou menos 45 minutos, já passamos já são 5 para as 8. E o tempo passou tão rápido. Nossa, Mãe de Deus, né? Tá bom. Qualquer pergunta, qualquer dúvida, procura a gente, né, pela internet, para a gente poder ajudar, esclarecer e ajudar. Então vamos lá, terminando, né? No Dia dos Pais, um abraço para todos os pais. Que Deus abençoe você que tem este dom da paternidade para poder educar seu filho, sua filha, para poder ser para eles sinais e testemunho do amor de Deus. Que Deus abençoe você, pai, que abençoe você e sua família. Então vamos lembrar, gente, essa semana é a Semana da Família, Semana Nacional da Família. Pelo menos, gente, uma hora, no momento do dia, reúne todos da sua casa para uma oração, que seja um Pai Nosso e uma Ave Maria. Que seja isso, para vocês viverem bem. Se tem problema, para Deus vir ajudar. É o socorro que nós temos que pedir. É o Pedro afundando no mar e gritando para Jesus, socorro! Então, reúna a família. Ah, mas meu marido não tem costume. Põe ele no costume. Ah, minha mulher não gosta. Põe ela no costume. Né? Ah, mas o meu filho... Põe seu filho no costume. Ara, você perdeu a autoridade do seu filho, sua filha? Ah, mas não gosta. Não, mas gosta sim. Eu lembro de pessoas que falam assim, né? Enquanto você estiver aqui no meu teto, embaixo do meu teto, as normas que regem são da nossa casa. Quando você tiver a sua casa, você vai viver do jeito que você quiser. Mas enquanto você estiver aqui em casa, é assim. Não perca essa autoridade, não, pai e mãe. Não deixe os filhos tomar conta de vocês, não. Né? Certo? Então, pelo amor de Deus, essa semana que seja somente, né? Ah lá, levou 2 anos o processo de nulidade. É porque demora um pouquinho mesmo. Então, leve não. Reúna com quem vocês puderem da sua casa, que seja um Pai Nosso e uma Ave Maria, para vocês rezarem junto, pelo bem da sua família. Tá bom? Então, vamos pedir a bênção de Deus. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre vocês a bênção do Deus Todo-Poderoso e Misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, para que possam bem viver dentro dos lares, dentro da sua família. Até semana que vem, se Deus quiser, na nossa live. E todos os dias pela manhã, a bênção, ao meio-dia, o Momento Mariano, e às 5 horas da tarde, às 17 horas, a Santa Missa. Aos sábados, às 3 horas da tarde, a live com as crianças. Então, tchau, fiquem com Deus. E vamos lá. Um abraço e um beijo. E tchau. Viva nós! Viva o papai! Viva!